Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Esse é o De Repente Cringe. E hoje a gente vai falar sobre símbolos de status em 2025. Luli, comece falando pra gente então o que são esses símbolos de status. Esse é um assunto que eu acho super interessante. Por quê? Porque pode parecer fútil, né? Então, tipo, vai ter muita gente que vai ver, eu não quero saber quais são os símbolos de status, eu não ligo pra isso. Uhum. Todo mundo vai morrer, vai pro mesmo lugar debaixo da terra, esse tipo de coisa. Ok, entendemos. Concordo em partes. Mas eu acho muito interessante a gente pensar sobre cultura. A gente tá inserido numa cultura e, querendo ou não tem como a gente mudar. E fato é que esses símbolos de status não é uma coisa, fútil, que existe agora, nem nada disso. É uma coisa que sempre existiu. Por quê? Porque somos seres sociais. Isso que mais nos diferencia, né, de outras espécies, porque a gente consegue formar sociedades e todas as sociedades são hierárquicas. Então, toda sociedade tem a sua hierarquia. Então, os símbolos de status, eles existem tanto na nossa sociedade aqui, quanto na realeza britânica, quanto numa aldeia indígena no meio da Amazônia, que nunca teve contato com televisão. Então, assim, é uma coisa que realmente existe. E por que ela existe, Nana? Você quer falar um pouco pra gente? É que, na verdade, em toda a história, todas as sociedades humanas, né, tiveram esses chamados símbolos de status. Então, não é uma coisa de hoje, né? Não é uma coisa de agora. Então, isso sempre existiu. Então, por exemplo, na época das cavernas, né, que não existia não existiam classes sociais, né, estruturadas, por exemplo, na época das cavernas, mas já tem evidências que, por exemplo, quem tinha lá a flecha feita por um material mais raro, por exemplo, era considerado, era o mais admirado, por exemplo, do grupo. Então isso era tipo a Birkin das flechas era um símbolo de status, né? E o que esses símbolos de status significam? Eles sempre significaram, durante toda a história, riqueza, posição social, prestígio e poder. Sim, então assim, esses símbolos de status, eles podem ser desde coisas materiais. Então, na nossa sociedade, por muito tempo, foram coisas materiais que você bate o olho e vê. Então, por exemplo, uma bolsa de luxo, de marca, um carro de luxo e tudo mais. Ou pode ser também uma coisa mais sutil, um tipo de comportamento. Né? Alguns signos, né? Algumas coisas que mostram para os outros em que lugar da sociedade ali você tá. E até uma maneira de mostrar um pertencimento. Então, por que as pessoas buscam esses símbolos de status? Para mostrar um pertencimento, para mostrar, tipo, qual que é a sua tribo, onde você encaixa ali, entendeu? Então, assim, na sua própria, né, no seu próprio meio, em qual lugar, quem você é ali. Então é uma maneira fácil da pessoa perceber também quem você é, entendeu? E até é muito legal que eu tava pesquisando por exemplo, na biologia evolutiva, né? Esses símbolos de status, eles funcionavam pra quê, por exemplo? As pessoas que tinham esse poder maior no grupo, por exemplo, eles tinham mais pretendentes, né? Então, mais opções de parceiros e melhores condições de criar descendentes. Então, por isso que até na evolução humana isso foi importante, entendeu? Sim, então assim, não tem como a gente fugir e achar que não existe, entendeu? Mas é legal a gente entender. E eu acho que a gente tá passando, Nana, por uma mudança, porque assim, a sociedade vai mudando, os símbolos de status vão mudando. É muito rápido, é muito legal, assim, é muito legal entender isso. Não, e daí eu pesquisei também na história, né? Então teve essa coisa da época das cavernas. Na época do Renascimento e na Idade Moderna, o luxo se tornou um importante símbolo de status, principalmente na burguesia emergente. Então, assim, como que na burguesia você mostrava, tipo, nossa, eu tô aqui, tô numa posição de poder, eu tô ascendendo socialmente. Pinturas, sabe? Então, aquela coisa, do artista fazer um quadro pra você, isso era um símbolo de status, por exemplo. Por isso tem tantos. Roupas caras, perucas, sabe? Aquelas perucas, tipo, na época do Renascimento. Coleções de arte e livros mostravam riqueza. E dependendo... gente, se você começa a pesquisar sobre isso, é um mundo... Eu achei super interessante. É muito legal. Porque, assim, teve uma época que, por exemplo, abacaxi era um símbolo de status, porque na Europa não tem abacaxi, então pra você conseguir um abacaxi era super difícil. Teve um momento na história que você ser gordo era um símbolo de status, que mostrava que você tinha comida, então você ser magro não era o mais desejado, né? A pele cada vez mais branca, então quer dizer que você não precisava trabalhar no sol.
Isso e até hoje, em certas… por exemplo, você vai pro Japão, as mulheres querem a pele cada vez mais branca. Então, assim, e mesmo no mundo, hoje em dia, né, diferentes sociedades têm símbolos de status diferentes. Então, aqui a gente vai falar muito da nossa sociedade, né, ocidental. Que o mundo tá cada vez mais globalizado, mas existem diferenças, sim, entre as culturas, né? Completamente. A gente vai falar muito da coisa do ocidental mesmo, né? Então, o que eu acho, assim, nos últimos anos, o símbolo de status… Quando a gente pensa em símbolo de status, o que você pensa? Um relógio, um mega relógio, um carro, sei lá, Ferrari vermelha. Uma coisa muito, né? Tipo, você olha e você já vê. Uma bolsa de luxo. Então, tudo isso marca, né? São símbolos de status, inclusive aspiracionais. Muita gente olha e que, tipo, deseja ter aquilo. Por quê? Porque você quer atingir esse status, né? E é meio que normal você querer, né? Óbvio. Até é isso que você falou, né? A biologia, enfim, a evolução mesmo explica que as pessoas que têm mais símbolo de status normalmente são premiadas pela natureza, tem mais descendentes e tudo mais, enfim. Só que o que eu acho? Que esses símbolos de status estão mudando por quê? Por conta das redes sociais. Gente, as redes sociais chegaram nos anos 2000 e, tipo, mudaram tudo. Então, o que acontece? Normalmente, um símbolo de status é uma coisa… material. Não é isso, é que tem uma certa dificuldade de conseguir. Ah, sim. Porque se todo mundo tem, se todo mundo consegue, não é mais um aspiracional, não é mais um símbolo de status, certo? Isso todo mundo tem. Então, o que aconteceu com as redes sociais e com essa globalização, né? Uma certa estafa desses símbolos de luxo. Então, mesmo que você não pode comprar, você vê tanto… Ficou saturado. Que ficou saturado. Tanto que a gente tá vendo várias marcas que eram intocáveis, né? A Gucci, um pouco a própria Louis Vuitton também, que eram super símbolos de status, elas estão caindo um pouco. Elas não estão com aquele lucro tão enorme quanto alguns anos atrás. Tá tendo uma decadência desse mercado de luxo. Isso se dá muito por conta dessa saturação. Então, muitas pessoas que são realmente aquele 1%, os muito ricos que ditam esses status, né, que o resto da massa corre atrás, eles estão saturados daquilo, estão vendo demais aquilo, todo mundo está vendo demais e não fica tão inalcançável e daí não é mais luxo, né? Então tem essa questão e também uma questão que a gente até falou bastante aqui já sobre as falsificações e os dupes, que são os produtos muito parecidos. Então isso tá acontecendo não só nas bolsas, que a gente falou mais aqui, na moda, mas também em relógios. Até os carros, né, que era uma coisa, nossa, você ter uma Lamborghini, você ter uma Ferrari. Hoje em dia, os muito, muito ricos estão fugindo desse tipo de carro e estão indo para uma coisa mais pro quiet luxury, que a gente tá falando muito, né, que é um luxo um pouco mais silencioso, contido, digamos assim. E eu acho que isso se dá por conta dessa massificação, né? Porque quando a gente vê essas logos em todos os lugares, muita gente tendo acesso, gente, aquele 1% quer se diferenciar. Status é sobre diferenciação. Sim. Entendeu? E eu acho, e assim, durante o século XX… o que aconteceu foi assim, quanto mais você mostrar, melhor. Eu acho que o símbolo de status era muito isso. Então, você mostrar que você tinha, sei lá, vários carros, enfim, esses carros esportivos, né, relógio, esses gadgets, marcas, então logo e tal. E isso acabou ficando muito saturado. E assim, com a internet, era muita gente mostrando isso o tempo todo. E muita gente mostrando, e hoje em dia a gente nem tem certeza, porque a gente vê, por exemplo, vários youtubers depois descobrem que o carro não era alugado, alugou por um dia. Então assim, você nem sabe se é da pessoa mesmo. Então hoje é um pouco mais fácil forjar essa vida. A gente vê várias pessoas da internet que fingem que são bilionárias e a gente descobre que era tudo, tipo, alugado. As meninas vão na primeira classe só tirar uma foto e daí… Sabe? Então tá muita coisa para ser mostrado, para pertencer, e acabou chegando no nível de saturação. E daí, quando isso acontece, obviamente que o aspiracional muda, né, Nana? Sim. E eu acho que vale a pena a gente até falar sobre isso do ter, que eu acho que era um símbolo de status muito grande que tá caindo. E até falando em beleza. Por quê? Porque, assim, a sua aparência, né? Você, por exemplo…
ter dentes brancos e limpos. Isso aí, gente, é um símbolo de status. Querendo ou não, você ter, né, alguns anos atrás, você ter acesso a dentista, aparelho, eram coisas muito caras. Sim. Então, assim, você ter dentes bonitos, você ter uma pele bonita, sem marcas, essa juventude, você ter um corpo magro, porque hoje em dia a magreza tá atrelada a status, sim. Por quê? Porque, assim, uma pessoa que pensa bem, uma pessoa que tem um corpo magro. O que quer dizer? Que é uma pessoa que tem acesso a academia, a tempo livre para fazer sim. isso, a dinheiro para comprar essas comidas saudáveis. Porque se antes você ser gordo era o status, por quê? Porque daí você tinha dinheiro para comer. Hoje em dia as comidas mais baratas são os fast foods. Né, são as comidas industrializadas. Então hoje você poder ser saudável, comprar uma comida orgânica, tudo isso, né, e ter um corpo magro era um símbolo de status. Por que eu falo era? Porque hoje em dia, gente, tudo isso tá ficando muito mais acessível. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, para você conseguir um tratamento estético, um botox, tal, antes, era muito difícil. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais acesso, tá barateando. Antes, para você conseguir emagrecer, era muito difícil. Hoje em dia, essas drogas, novas drogas de... Basta você ter dinheiro para comprar. Mas hoje em dia, assim, mas hoje ainda é um status, porque você precisa ter dinheiro para comprar. Mas cada vez mais esses produtos vão ficar mais baratos. Vão ficar mais baratos, óbvio. Vão surgir novos, de outras marcas. Vai quebrar enfim, patente, sei lá, entendeu? Então, assim... Quanto mais concorrência, o preço abaixa. Então, assim... Só que qual foi o problema de tudo isso? As pessoas começaram a ficar muito iguais. De novo, saturação. Porque esses procedimentos, o que aconteceu? Daí todo mundo começou a fazer botox, preenchimento, e daí todo mundo ficou com a mesma cara. Sim. Né? Exatamente. Então, é mais uma coisa que saturou. Então, o que antes era um símbolo de status, então tá. Continua todo mundo com a mesma cara. E gente, lembrando que a gente falou assim, todo mundo consegue. Não, tipo, ainda mais no Brasil, uma parcela pequeniníssima da população, né? Mas quando a gente fala de símbolo de status, é realmente aquele 1% dos mais e mais ricos que acabam, querendo ou não, ditando várias outras coisas. E por que é importante a gente entender isso, né? Você fala, mas eu não faço parte disso. Por que eu quero saber? Porque acaba que o nosso comportamento é moldado por isso. O marketing muda pra isso, os seus desejos, você começa a ver na cultura essa mudança, quando mudam os símbolos de status. Por isso que a gente tá falando sobre isso aqui. Por isso que é tão interessante a gente saber sobre esse assunto. Exato. Aliás, eu nem sabia. Você que me... Não, eu nem sabia mesmo. E você que falou, nossa, vamos fazer um episódio sobre isso. Eu pesquisei, eu achei muito legal, super interessante. É super interessante, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba começando a desejar outras coisas e a gente não entende por quê. Sim. Eu comecei a ter uns desejos que eu não tinha antes. E eu acho muito legal a gente se perguntar por quê. Se eu tô sendo influenciada por alguma coisa, eu descobri que sim. Então eu acho isso super interessante, a gente entender da onde tá vindo até esses nossos desejos e vontades. Porque às vezes a gente é influenciada por algo que a gente nem sabe o que é. Entendeu? Então esse é um panorama só pra gente entender um pouco mais em que pé que a gente tá. E entender que, né, para ser um símbolo de status, tem que ser uma coisa difícil de ser conseguida. Então, quando vai ficando mais fácil, quando a gente vai vivendo muito, aquilo acaba não sendo mais desejado pelo 1% lá da população, entendeu? Sim. É uma coisa exclusiva. Exatamente. Assim, né? Nana, mas eu quero saber um pouco de você, assim. Você percebe, porque eu tô percebendo muito essa mudança em mim. Eu falava, nossa, começou diferentona, mas é verdade, assim. Eu tô sendo totalmente manipulada e influenciada pela nossa cultura. Você tá sentindo essa mudança, assim? Não sei, do seu aspiracional, dos seus desejos estarem mudando ao longo dos anos? Por exemplo, você que é bastante ligada à moda, à roupa. Antes, você tá com menos coisas, talvez, de marcas, assim, na sua wishlist? Como é que tá isso, assim, pra você? Sim, tô com bem menos coisas de marcas. Eu acho que antes eu tinha muito mais assim, nossa, eu quero tal bolsa. A gente até falou assim, nossa, eu quero tal bolsa, eu quero muito. Já tava com uma coisa na minha cabeça que eu queria, sabe? Tinha uma wishlist gigante. Agora parece que eu penso mais. Eu acho que eu faço escolhas mais inteligentes, assim. Claro que eu não deixo de desejar essas coisas, porque eu acho que é natural. Mas eu acho que cada vez mais as minhas escolhas estão ficando inteligentes. E eu acho que a gente fala muito desse quiet luxury, que eu acho que virou até um termo meio banalizado. E até foi pro lado errado, assim, mas eu acho que faz a gente pensar, porque eu acho que cada vez mais esse quiet luxury tá ligado com não aquela coisa da logo, do tal, de provar qual marca que é, mas de você fazer escolhas inteligentes. Então, por exemplo, uma roupa com um tecido bacana, que faz a diferença. Sim. Que é versátil, que você pode usar de várias vezes. Então, acho que tem muito isso a ver com esse novo luxo, que é você fazer escolhas mais inteligentes, você não concorda? Sim, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que, não ter logos. Ou ser uma coisa mais assim, tom sóbrio, sabe? Uma coisa assim.
Mas, Lúlia, é por isso que a gente ama, por exemplo, a Insider. Né? Eu acho que é uma marca que representa muito isso, assim. Que eu acho que são peças que você pode usar desde o trabalho, até a academia, até sair com as amigas. Eu acho que, assim, todas as ocasiões dão certo, as peças combinam entre si. E eu acho que é muito isso, né? São peças versáteis com uma qualidade muito boa. E eu acho que isso é luxo hoje em dia. Sim. Você ter peças que você dá pra ver de longe, que isso é visível. Se a qualidade das peças é boa, se você pode lavar várias vezes e a peça continua bonita, né? Sem bolinha, aquela coisa assim. É uma peça também que você consegue fazer combinações diferentes. Mostra que você você escolhe Insider, quer dizer que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa antenada, que você faz uma escolha inteligente e que você preza também pelo design, obviamente, mas também pelo tecido, pela qualidade. Pelo conforto. E eu acho que cada vez mais isso é luxo, né? Com certeza. Luli, inclusive ontem eu fiz uma compra no site da Insider. Você usou nosso cupom, né? Óbvio, nosso cupom Cringe. Gente, nosso cupom Cringe maravilhoso, dá 15% de desconto esse mês. Então, assim, não percam. Me conta suas compras. Então, eu comprei um short de academia, marrom. As cores são incríveis, né? Lindas. Eu amo. 2 da Tech T-shirt. Eu sou apaixonada. 3, aliás. 3, porque daí dá um desconto se você compra 3. Verdade. E de várias cores diferentes. Daí eu acho que eu comprei uma rosa, uma vinho e uma meio marrom pra combinar com shorts. Chique. E eu comprei, inclusive, a Tech T-shirt long sleeve, que é igual essa que você tá usando, só que de manga comprida agora pro outono. Gente, ela é maravilhosa. A Tech T-shirt é assim, eu acho que é a camiseta quite luxury. É a camiseta perfeita. Porque ela é realmente muito leve, ela é gostosa de usar, ela dura muito, muito tempo. Você lava, ela continua nova. As cores são maravilhosas. Ela tem um caimento incrível, conforto. E a de manga comprida é realmente incrível agora pro outono, né? Que deu uma esfriadinha. E eu acho que ela é companheira perfeita, assim. Perfeita, porque ela também não fica, assim, não é tão quente, né? Eu acho que pra esse clima nosso, é realmente ideal. Bom, então a gente vai deixar o cupom aqui pra vocês. O cupom é Cringe, dá 15% de desconto. E vamos deixar o link também aqui na descrição do episódio. Boas compras! Então, Lúlia, o que a gente percebeu é que os símbolos de status agora, eles perderam muito esse aspecto visual. Sim. Né? Então, qual é hoje o maior símbolo de status? Gente, o maior símbolo de status hoje em dia é você ser offline. Pasmem. Pasmem. Esse é o novo luxo. Porque hoje, vamos pensar bem, você estar offline é um luxo. A grande maioria das profissões, você não precisa ser influencer, mas a grande maioria das profissões, você acaba sendo obrigado. Você é um médico. Você meio que é obrigado a estar online, a ter um canal, ter um perfil. Então, assim, você se dará o luxo de não ter que jogar esse jogo é uma coisa muito, muito assim, inalcançável. Assim, quer dizer que você tá realmente, você é muito bom. Porque assim, porque às vezes você não precisa, né, estar conectado para fazer sucesso, né, e tudo mais. Isso demonstra que, nossa, você tá fazendo muito sucesso mesmo offline. Você tá, tipo, muito bem. E também demonstra, por exemplo, uma capacidade… Porque hoje, né, a gente fala muito sobre o brain rot. Então, assim, aquele cérebro apodrecido. A gente já falou sobre isso, que foi a palavra do ano. De você ser aquela pessoa cronicamente online. Isso não é mais tido como uma coisa bacana, como uma coisa legal. Não é visto com bons olhos. Tipo, nossa, que legal, aquela pessoa fica o dia inteiro na internet. Isso não é legal. Nossa, aquela pessoa é viciada em TikTok. Isso não é considerado cool e legal mais, entendeu? Então, assim, um status nossa, aquela pessoa nem tem Instagram. Aquela pessoa viajou e não postou nada da viagem, né? E é até, assim, ultimamente eu tô vendo muito essa coisa, delete o mês offline, né? Que igual tem, você fica um mês, sei lá, sem beber, sem comer doce. Agora é tipo um mês offline, delete seu Instagram, né? Tem muito isso. Tem muito isso, que é uma coisa inalcançável para muitos, entendeu? Então, quer dizer, assim, o que quer dizer você ser offline? Que você não tem um trabalho que precisa disso, o que pra muita gente é muito difícil. Por exemplo, você é um médico. Se você é um médico que tá começando, gente, muitas vezes você precisa estar online, você precisa postar.
Agora, se você alcançou um nível que, nossa, você não tem nem mais tempo de tantas consultas que você tem, você já é tão conhecido na sua área que você nem precisa estar online e fazer parte desse jogo, nossa, tipo, você entendeu como isso é um status? Tipo, você nem precisa disso. Claro. Entendeu? E daí falando pessoas que, por exemplo, tem outros trabalhos que não precisariam estar online. Mas daí, para essas pessoas, né, a internet, aquele conteúdo sem muito propósito, é tipo um pão e circo. Então, assim, são coisas assim, aleatórias, que a pessoa fica viciada ali, Sim. que também não é culturalmente bacana. Não é legal, entendeu? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que isso que é o símbolo de status, é você permanecer conectado. Então, assim, você não tá por fora. Você... Exato. Então, porque isso também é um detalhe. Não é apenas, então, vou viver aqui numa ilha sem internet, entendeu? Não, você tá sabendo tudo que tá acontecendo no mundo. Você sabe os lugares mais legais, os restaurantes mais bombados. Você sabe de tudo que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você está offline. Exato. Então, assim, isso que é o símbolo de status, na verdade. Do você estar desconectado, mas, ao mesmo tempo, conectado. Exato. Então, esse que é o pulo do gato aí. E eu vejo muita gente falando assim, né? E a gente vê entre pessoas, por exemplo, muito, muito ricas, que realmente elas não têm nada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, tá? Vamos lá, porque eu não quero polêmica. Esses dias eu tava no Instagram, daí tinha uma pessoa entrevistando outra pessoa, falando sobre o casamento. Nossa, você fez um casamento e como que você não conseguiu não postar? Tipo, nossa, sei lá, o casamento, não sei aonde que tinha sido, mas é internacional. Nossa, não postou nada, não postou nem de noiva, não postou nada. Como que você conseguiu isso? Como se fosse um status. Nossa, essa pessoa é muito, tipo, é um ser superior, entendeu? Muito porque cool. ela não postou nada. E daí eu tava pesquisando, por exemplo, daí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu tava estudando símbolos de status. E daí, por exemplo, era o segundo casamento dessa pessoa. E o primeiro casamento postou tudo. Postou tudo por quê? Porque tinha que fazer a publi do casamento. Porque não tinha tanto dinheiro assim, entendeu? Porque daí, por exemplo, o dinheiro que ela economizou ali no casamento, postando até a flor e tudo mais, ela conseguiu ali economizar um monte, Sim. entendeu? Daí o segundo casamento era com uma pessoa muito, muito rica. Tipo, muito rica. E provavelmente, e é isso, esses muito, muito ricos, gente, eles já estão nessa, eles não querem mostrar, isso não é considerado legal. Sabe, essa exposição não é considerado legal para os ultra ricos. E eles não precisam disso. Ela não precisa mais postar a publi, postar a permuta do casamento. Porque o marido já é um bilionário. Você entendeu? Então, assim, você entendeu a diferença? Né? É sutil. Por exemplo, a Virgínia, que a gente fala muito por aqui. Ela tem jatinho, ela tem 500 mil coisas. Só que, se ela parar de postar, ela não consegue manter esse estilo de vida. Ela não consegue vender mais a marca dela. Ela não consegue manter esse estilo de vida. Então, até que ponto isso é o verdadeiro luxo? Você entendeu? Porque, querendo ou não, o que o dinheiro traz? Por que as pessoas querem ter muito dinheiro? Porque eu acho que traz uma liberdade, não é? De você poder fazer o que você quiser. Certo? E, por exemplo, muitas pessoas são escravas da internet. São muito ricas por causa da internet. Mas assim, se elas sumirem por um mês... Elas não podem se dar esse luxo. Você não pode se dar esse luxo de ser offline. Você entendeu? Eu mesma não posso me dar o luxo de ser offline. Quero chegar lá, mas, gente, brincadeira, eu vou continuar com o podcast, pelo menos eu continuo. Mas, assim, é um luxo que muitas pessoas não podem se dar. Você entendeu? Sim. Nesse negócio desse casamento. Daí a pessoa não postou nem o vestido de noiva. Uau, porque ela é um ser iluminado, além. Não, porque ela não precisa mais disso. E ela não tem nada a provar mais também. Porque, assim, provavelmente as pessoas que foram no casamento dela eram todos do ciclo ali. Então, pra quem que ela tinha que se mostrar o seu status ali, já foram convidados pro casamento, já estavam lá, já viram ao vivo, e ela não precisa mais, ela não depende mais do resto do público. Você entendeu? Então acho que a gente tem que fazer um pensamento crítico também, que eu tô vendo muito isso, tipo, nossa, que demais, aquela pessoa não posta nada, aquela pessoa virou discreta e tal. Por quê? Porque a pessoa chegou a um patamar que ela pode se dar a esse luxo. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que vale pensar isso também. Com certeza. Não é porque, tipo, é elevada. Não é uma pessoa, um ser superior. E, Luli, tem uma coisa também, as marcas, por exemplo, né? Então, você vê, por exemplo, a Bottega Veneta, que não tem Instagram.
Só tem aquele Instagram New Bottega, que eu acho que até da Bottega… Sim. Tipo, eu acho que é, entendeu? Só que eles não querem falar que Mas é. Mas assim, nossa, a Bottega Veneta não tem Instagram, meu Deus. Você lembra? Sim. Como que foi isso? Quando entrou o novo diretor criativo e deletou o Instagram? Então, assim, tem essa aura exclusiva. Nossa… Nem está participando dessa conversa das redes sociais. Entendeu? E virou, por exemplo, a The Row, que é a marca do momento das gêmeas Olsen e tal. Que daí no desfile baniu os celulares. Então, assim, não tinha foto nenhuma do que foi desfilado ali. Só as pessoas que foram ao desfile, que podiam postar, podiam escrever ali, né? Mais ou menos, as tendências e tal. Mas, assim, foto não tinha influenciadora. No front row não tinha nada. Então, assim, que também foi, né, que agora virou um símbolo de status, a The Row também. Né, que é essa marca que eu acho que representa bem esse quiet luxury. E a gente vê até de hotéis, por exemplo. A gente viveu um momento que era muito essa coisa, nossos hotéis instagramáveis. Então, assim, nossa, luxo é você ir lá e tirar uma foto com a Torre Eiffel de fundo, do restaurante que todo mundo vai, blá, 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 L'Avenue, em Paris. Hoje eu vejo isso, eu não acho mais muito bacana. Tipo, eu acho muito mais bacana um restaurante pequenininho, que pouca gente sabe, que nem tá muito hotspot no Instagram, entendeu? Que só quem sabe, só os locais. Eu acho isso muito mais cool e luxo do que um restaurante lá que tipo, todo mundo já viu, já foi e, sabe, comida nem é tão boa assim, entendeu? Sim, sim. E eu acho que hotéis também, a gente vê muito, por exemplo, hotéis pequenos, boutique, ganhando mais espaço do que grandes redes. Até os hotéis priorizando essa coisa de você desconectar, ficar sem celular, do que você ficar postando muito. Enfim, eu acho que tudo tá indo muito pro offline. E eu acho que, assim… Como que eu vejo isso trabalhando na internet, né? Precisando… não vou me dar esse luxo disso aí. Porque assim, eu sei que a gente tá falando assim da minoria, mas claro que isso, sendo símbolo de status, eu acho que isso vai acabar ali, né? Influenciando. Já tá influenciando, aliás. Então, assim, como que daqui pra frente vai ficar isso? Porque assim, estamos mais conectados do que nunca, né? Estamos mais viciados em tecnologia e dependentes da tecnologia do que nunca. Só que ao mesmo tempo, o cool é estar offline. E agora? Porque você ser viciado em tecnologia não é um símbolo de status legal, né? Sim. Isso é tipo, nossa, né? Eu acho que a palavra do ano de 2026 aquela vai ser intencionalidade. Eu acho que as pessoas vão começar a usar as redes sociais com mais intencionalidade. Até eu acho essa uma tendência ótima, porque é isso que eu tento fazer, entendeu? Então, assim, gente, a internet é ótima pra 1000 coisas. A gente tem conteúdos maravilhosos, muito interessantes. O que não é legal é a gente ficar, tipo, igual uns zumbis, assim, que você percebe realmente que o seu cérebro tá derretendo. Então, eu acho que, assim, usar a internet com mais intencionalidade. Então, assim, olha, eu gosto daquele canal, eu quero aprender isso, eu quero pesquisar isso. Eu vou ficar 2 horas intencionais pra me divertir, não ficar o dia inteiro. Então, assim, usar a internet com mais intencionalidade, entendeu? E eu acho que pra quem é influenciador também, eu acho que essa coisa do mostrar pelo mostrar vai ficar um pouco brega. Tá. Entendeu? Eu acho que vai ficar um pouco… Não que as pessoas vão postar menos, não sei, entendeu? Mas eu acho que as pessoas estão querendo mais conexões reais e menos conexões fakes. Tá. Eu acho que vai ser um pouco isso. Tá. E aliás, essa questão do nicho tem tudo a ver com outros símbolos de status também. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que você tá super nessa vibe, inclusive. Você acha, Acho. Ana? Esse negócio do hobby e tal. Você tá tentando. Você tá se esforçando nisso. Você tá, Loli. É verdade. Sabe qual vai ser um grande símbolo de status nos próximos anos? Você ser muito bom em um nicho. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe um pouco sobre tudo, mas nada com profundidade. Então, as pessoas… ChatGPT tá aí pra isso. Tá aí pra isso, gente. Então, assim, hoje, qualquer coisa não é possível, sabe? Só ir no ChatGPT que agora a gente tá usando, a gente aprendeu. A gente aprendeu. A gente tá ótima, tá? Inclusive. Mas… então, aquela pessoa que sabe de alguma coisa com profundidade, que você percebe que não é só pelo chat GPT e não só vendo coisinhas ali no TikTok, no alfinetei, entendeu? Aquelas pessoas vão ser tipo, uau, aquela pessoa é incrível,
Você entendeu? Vai ter Ela um sabe ranking, muito sobre uma coisa. uma coisa específica. E eu acho que nas redes sociais também a gente tá vendo um pouco isso. Então, por exemplo, criadores de conteúdo nichados. Tipo assim, nossa, aquela criadora de conteúdo, ela sabe sobre cerâmica. Isso vai começar a bombar. Do que, tipo, pessoas que falam um pouco sobre cada coisa. Entendeu? Então, assim, você ter um nicho específico, até falando pra marcas. Tipo, as marcas não precisam mais querer conversar com todo mundo, mas afundar no seu nicho, entendeu? E conversar com aquela pessoa. Tá. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso, assim, daí o que isso... A gente percebe isso nas redes sociais, né? A gente já tá vendo as pessoas buscando isso. Porque as pessoas estão buscando hobbies. A gente teve uma época que ninguém tava buscando hobby nenhum. Que ninguém tinha nenhum hobby. Que ninguém tinha nenhum hobby, principalmente as mulheres. Tipo, qual que era o nosso hobby? Não tinha. Não tinha. Tipo, 10 anos. Eu não via falar das minhas amigas, nossa, vou fazer um curso de cerâmica, vou fazer um curso de ponto cruz, que agora tá voltando. Então, assim, eu acho que as pessoas estão voltando a buscar você ter algum hobby, alguma paixão que é fora do online. Tá. Que daí tudo vai pra esse offline. Que tem a ver, tem tudo a ver com o offline. Então, essa busca também de coisas manuais, que são coisas que te tiram do online. Essa volta. Tudo que não dá pra você segurar o celular ao mesmo tempo que você tá fazendo, ponto. Mas a gente tá vendo muito, gente. Eu, por exemplo, você não acha o máximo essas pessoas que têm um hobby? Muito, eu acho admiro o essas máximo. pessoas. Você entendeu? É isso, é de você admirar, de você querer ser. Eu vejo uma mulher com um mega hobby que sabe muito bem fazer cerâmica. Gente, eu acho o máximo. Eu falo, nossa, eu quero ser amiga dessa pessoa. E status é isso. Eu acho cool, inclusive. Você acha cool, você quer ser amiga. Nossa, eu queria ter uma amiga assim. Você não queria ter uma amiga que sabe muito de uma coisa? Super. Pra, tipo, falar pra você e você ficar, nossa. Entendeu? Então, isso é um símbolo de status também. Sim. E outro símbolo de status que eu achei muito legal é ter filhos. Surpreendentemente. Sabe como eu comecei a perceber isso? Quando eu conversei com a Paulinha, nossa amiga, a gente tem uma amiga que mora na Europa. E eu tava perguntando como são as famílias lá, que eu fico super, assim, curiosa pra entender a cultura de outros lugares. Ela falou assim, nossa, olha, quem é aquela classe social mais emergente, a maioria das famílias tem 2 filhos no máximo. Quem é essas pessoas mais emergentes. Quem é old money, que são aquelas famílias super tradicionais da Europa, muito ricas há muitos anos e tal, e que não tem essa coisa mais tão aspiracional de querer mostrar quem você é, o que você é, porque já conquistou há muitos anos e não precisa provar nada pra ninguém, né? Esse tipo de pessoa, eles têm mais filhos. Eu falei assim, elas têm 4 até 5 filhos. E não tem a ver com religião, que a gente tá vendo muito, né? Mulheres que têm mais filhos por conta de religião também e tudo mais. Mas isso não é tanto a ver com religião. É questão de lifestyle mesmo. E daí gente, quando vejo uma mulher com vários filhos, eu fico assim, nossa, eu acho o máximo. Você tem isso também ou não? Sou só eu? Não, eu não acho assim o máximo. Eu fico meio preocupada com essa pessoa. Mas assim, mas é que assim, Mas, por exemplo, você vê uma mãe. Mas é de se admirar. Eu admiro. Então. Você tem uma sensação de admiração, porque você fala, putz, eu tô aqui sofrendo com 2, essa mulher com 5 dando conta. Nossa. E, tipo, linda. E assim, o símbolo de status não é aquela mãe acabada. Não. Calma. O símbolo de status que a gente tá vendo ultimamente é aquilo, uma mãe super bonita, bem arrumada, com 4 filhos, todos, tipo, bem. Entendeu? Isso virou um símbolo de status. Tipo, essa mulher, você fala, meu Deus, essa mulher é poderosa. Entendeu? Eu quero ser essa mulher. Sim. Né? Virou um status que mudou muito nos últimos anos. Por exemplo, na época dos nossos pais, eu acho que era 2 filhos, era o status, era ter 2 filhos só. Ter muitos filhos era uma coisa mais, né? Nossa, a classe mais baixa. E até hoje, né? A classe mais baixa que tem mais filhos. Mas daí eu acho que tem isso da classe super alta também voltar a ter mais filhos. E tem pesquisas que mostram que esse 1% tá tendo mais filhos. Gente, então, e daí eu acho que isso tudo também, porque assim, quando você olha essa família que tem muitos filhos, você pensa, nossa, a família então tem dinheiro. Óbvio, que é muito caro ter filho, então óbvio que é um símbolo de status. É cada vez mais caro, então porque assim, é algo, sabe, é um símbolo, então assim, você não vê isso. Gente, é mais caro você ter 4 filhos do que ter um closet cheio de Birkin. Não, muito mais, então você pensa, nossa, essa família realmente tá muito bem de vida. Exato.
né? Então, todos bem, entendeu? Tá todo mundo bonito, bem vestido. Então, isso é um símbolo de status. Sim. E daí, porque assim, eu comecei a pensar isso, porque, gente, eu fico olhando, eu fico, nossa, eu quero ter vários filhos. Só que assim, a gente tem que pensar, sabe? Será que eu tô sendo influenciada? Então, acho que você tá. Então, será que é uma coisa que eu quero mesmo? Será que eu tô sendo influenciada? Assim como eu era influenciada 10 anos atrás a querer, sei lá, uma bolsa Louis Vuitton. Só que filho não é tão assim. Tipo assim, eu não posso olhar daqui 10 anos e nossa, eu fui influenciada. Fui influenciada a ter 5 filhos. Por isso que eu acho interessante a gente falar sobre esses assuntos. Porque sem perceber, a gente é influenciada, entendeu? Sim, com tipo, certeza. é um Zygers da Com certeza. dos tempos modernos. Não, e daí você pode até falar, nossa, mas então por que a taxa de natalidade está caindo? Gente, mas é que assim, essa questão da taxa de natalidade é a maioria da população. O que a gente tá falando aqui É do 1%. É do 1%. Então esse 1% tá tendo mais filhos, mas a população em geral está tendo menos filhos. Lógico, assim, mas é o que virou um status. Virou um símbolo de status Sim. pra alta sociedade. Sim, Daí porque virou. assim, é tão caro e é tão difícil nos dias de hoje que realmente, você tendo vários filhos, você fala, nossa, Tipo, essa mulher é demais, top, é top, demais. poderosa, né? Gente, daí uma coisa muito engraçada, que é real, que assim, é sono de qualidade. Sono de Que é qualidade muito bom. impressionante. Impressionante. Porque assim, o que mudou? Antes, a gente tava muito numa vibe, tipo, nossa, eu tenho muitas reuniões hoje. Daí era o símbolo de status. Olha como muda rápido. Calls, tenho muitos calls. Nossa, eu tenho muitas calls, eu tenho muitas reuniões, minha vida tá muito corrida. Antes disso, era o símbolo de status. A gente crescendo era muito isso. Tipo, uma pessoa que não fazia nada, nossa. O legal era você não ter tempo pra nada. Você ser um workaholic. Ai, tipo, tô com burnout. Era super legal falar isso. As pessoas, nossa, ela teve até burnout. Ela é Mas super... aí todo mundo teve burnout, Daí- todo mundo ficou acabado. E o que tá sendo símbolo de status agora? É você ter tempo. Gente, o maior status, que tem tudo a ver com offline, né, Nana? É você ter tempo pra se dedicar aos hobbies, pra se dedicar aos filhos. Não, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, você precisa ter tempo de sobra, né? Você não tá trabalhando fazendo tudo isso aqui. Então… E você ter sono. Você dormir 8 horas virou um novo luxo. Não, inclusive, eu estou vendo muito as pessoas postando, tipo assim, porque antes, corri a maratona, vou postar quantos quilômetros, sei lá. O tempo que eu corri, enfim. Agora as pessoas estão postando o sono. Tipo, eu tive 4 assim, horas de sono REM. Tipo, é um novo status. É um símbolo de status. Eu durmo 8 horas, eu tenho, tipo, várias horas de sono REM. E daí a gente percebe como isso afeta a indústria. Gente, a indústria de medicamentos, suplementos ligados ao sono deu um boom nos próximos anos, assim, nos últimos anos. E vai crescer cada vez mais. Se vocês quiserem fazer uma marca, faz alguma coisa que tenha a ver com sono, que vai fazer o povo dormir bem. Vão rachar de ganhar dinheiro. Porque suplementos que falam, nossa, você vai ter uma boa noite de sono. Você não tem vontade de comprar todas as coisas? Ai, gente, eu tô tentando, eu tenho. Tá, mas eu tenho muita vontade. Tenho, eu tenho então. muita vontade de comprar. Dá muita vontade. Mas antes, você entendeu? Não era uma coisa aspiracional, nossa, dormir muito. Pelo contrário, era tipo, nossa, sei lá, Steve Jobs dormia só 5 horas. Então eu também, sabe? Eu só preciso de 4 horas de sono, vamos lá. E hoje, a classe alta mesmo, eles não estão mais nessa vibe. Eles querem dormir às 8 horas, ter o hobby, ficar offline, sabe, conseguir diferenciar trabalho de lazer, enfim, essa coisa de você trabalhar 24 horas tá caindo. Né? Não tá Não tá mais. na Os moda gurus mais. do Instagram vão ter que mudar que daqui a pouco ninguém mais vai aguentar isso. Tem até um movimento anti-cafeína, né? Tá bombando. Não, que eu tô contra isso. Porque Não, eu amo gente, eu tô cafeína mais que viciada em tudo. Eu Coca sou Zero, muito sério. viciada em café. Muito, muito mesmo. Mas assim, tá tendo um movimento. Sim. Esse movimento anti-cafeína, que é tipo assim, vamos todo mundo dormir. Né? Exatamente. O que mais, Luli? Bom, tem um que a gente até não falou aqui, mas é um super símbolo de status que eu amei, que eu e a Mariana, a gente tá nessa faz muito tempo, que é ler livros. Voltou. Sério? Super, Nana. Super, super, super. Porque tem a ver com isso dos hobbies. Então, assim, até pra juventude, ler livros é uma coisa super cool, virou um símbolo de status, tanto que as pessoas saem com livros e nem leem um livro. Mas tá bom, gente, pelo menos tá vendendo livro, a indústria tá aí. Não, quem lembra daquela cena icônica, White Lotus Season 1, da personagem que eu esqueci o nome dela, mas é a Sydney Sweeney, que é a atriz, lendo um livro cult, eu nem lembro o que era. É, Tolstói, sei lá. Algum russo e de ponta cabeça, né? Eu achei muito engraçado. Por quê? Porque isso é um símbolo de status. Então, hoje em dia, às vezes é mais um símbolo de status você andar com um livro
pelas ruas de Paris do que com uma bolsa Birkin que pode ser… Ninguém sabe se é falsificado ou não, entendeu? Ninguém sabe se não é o dupe aí, se comprou no cara lá da China. Inclusive, eu vi alguém postando esses dias, eu não lembro quem que era, mas… Nossa, olha que cool. É tipo, a mulher tava no cabeleireiro. E assim, todo mundo fica com o celular, né? Ela tava com um livro físico na mão. Olha que chique essa mulher. Tipo assim, não aparecendo o rosto dela, ela tava realmente muito chique. Eu falei, nossa, eu vou levar um livro. Tá vendo? Eu vou levar um livro no meu próximo compromisso, juro. Tá vendo? Isso influencia, gente. Influencia é real. muito. E, por exemplo, a gente sempre amou ler, mas eu tava muito na vibe do Kindle. Do nada, eu quero comprar um monte de livro físico. Querida, você também? você não tá entendendo. Onde eu vou botar isso? Você não tá entendendo. Sabe o livro Limpa, que eu tô lendo? E você também? Eu comprei o livro físico. Eu já… Amor, eu já encomendei. Depois dessa foto, juro. Eu falo como símbolo de status, tá vendo? É sem a gente querer. Gente, é muito… Tá vendo? E você não sabia que ele era um novo símbolo de status. Não sabia. Mas agora, eu não acho mais, tipo, ai, eu tô com um Kindle, tipo, eu continuo na tela. Eu quero ficar sem tela. Sim. Então eu comprei um monte. Até a Maria foi comigo na livraria, ela falou assim, Luísa, você tá gastando muito em livro. Deu tipo, Não, ai, gente. eu tô passando mal, sabe? Porque eu já tô pensando assim, na minha próxima viagem, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar um livro enorme. Eu sei que não é cool levar um monte de mala também, né? Tipo… Mas assim, eu só tô pensando, meu Deus, é o que eu vou fazer? Levar um livro mega pesado. E é Mas isso. e esse negócio do livro tem tudo a ver com o que a gente já falou, que é o que simboliza você lendo um livro. Nossa, essa mulher, ela não é viciada em internet. Então, assim, meu Deus, ela saiu das amarras das redes sociais, ela é um ser elevado, entendeu? Ela tem hobbies e ela é culta. Nossa, meu Deus. Entendeu? Que Ela mulher é essa? tudo. Tipo, eu quero ser essa pessoa. Eu quero. Não, aquela mulher, eu quis ser ela. Eu quis. Então, assim, e daí a gente vê isso até no jovem. Então, o BookTok no TikTok tá crescendo muito. Ah, mas isso é ótimo, amei. Não, eu amei. Nossa, amei. Tomara que influencie Muitos mesmo. jovens sendo Clube do Livro. Então, gente, a Mariana está desde lá, sei lá, 2018, Clube do Livro. Agora, assim, até a Kaya Gerber lá. Todo mundo tem Clube do Livro agora. Tá, tipo, mega cool você ter um Clube do Livro, sendo que a gente já tem faz muitos anos, antes de ser cool, sabe? Isso que eu quero falar. E, enfim, ler é cool, porque mostra isso. Era o nosso lema. Você lembra? Era o nosso lema, ler é cool? É, e agora agora é é mesmo. mesmo. Porque antes, eu lembro que na minha época, ninguém achava cool eu ler, quando eu era adolescente. Nossa, zero cool. Eu Falavam levava que era- livro na escola. E falavam que eu era nerd. Falava que eu era nerd. E, tipo assim, sei lá, não era legal. Então, mas hoje é. Porque a gente tá querendo ler livro físico. Livro físico. E bonito. Capas bonitas. Instagramáveis. Porque daí a gente quer tirar foto, você quer tirar foto e colocar no Instagram. Eu Desculpa. Então, esse também, você tá bombando nesse. Gente, posso falar? Criar uma comunidade. Olha, eu não tinha lido isso, mas querendo ou não… Você viu como… Eu comecei a estudar isso, eu fiquei obcecada. Porque, gente, eu tô querendo fazer tudo isso. Eu tava achando que eu tava… Nossa, como eu sou diferente. Na verdade, Não, isso, na verdade, você tá sendo muito influenciada. Nana. Então, essa de criar uma comunidade, achei muito legal isso. E tudo remete realmente ao offline. Porque o que é hoje um símbolo de status? É você, por exemplo, um sábado à noite, arrumar sua casa, fazer um jantar, convidar seus amigos, comida boa. Isso é um símbolo de status. Você ser essa pessoa que recebe em casa, né? Exato. E recebe bem. E você recebe bem em casa, e você sabe receber, e você sabe juntar as pessoas, e todo mundo numa comunidade. Cada vez mais, esse tipo de pessoa vai ganhar um status maior dentro das comunidades mesmo, porque isso é difícil. As pessoas estão muito sozinhas, e todo mundo quer comunidade. A gente, né, nós somos animais sociais, então a gente gosta de ser convidado para um jantar, e vai todo mundo lá. Óbvio. Então, a pessoa que, dentro das suas microcomunidades, consegue ser essa pessoa, você ganha um nível de status maior, sabia? E é verdade mesmo. Mas eu vejo, tipo assim, umas pessoas que recebem muito bem em casa, eu fico, gente, eu queria muito ser assim. Eu também. Eu fico seguindo no Instagram, eu fico vendo, pegando dica. Tipo, sabe, dicas, para receber bem. É, que a Luísa tá fazendo uns jantares agora na casa dela. Sim. Né? Isso é um símbolo de status. Você tá Gente, eu tô bombando, você tá bombando. incrível. As pessoas estão achando você assim, meu Deus, que ser elevado fazendo isso. E, na verdade, é porque as pessoas… Mas, assim, eu acho legal, porque as pessoas estão buscando conexão. É, eu acho que as pessoas… Eu acho que, assim, a internet isola muito, né? Realmente, Sim. a gente vê hoje a geração mais nova, por exemplo, que sai bem menos de casa do que a nossa, né? Por exemplo. Então, as pessoas estão cada vez mais isoladas. E isso a gente sabe que faz mal. Então, quem tá saindo dessa bolha… Sim. Né? De ficar, tipo, ali no celular, em casa. E, assim, se esforçando… Pra fazer, pra receber. Porque, querendo ou não, é um esforço. mega Se você esforço. faz isso, então quer dizer que você
né, tem tempo, por Tem exemplo. tempo, aham. Então, assim, e tudo isso é muito precioso. Então, eu acho Sim. que… Eu resolvi fazer essas festas, na verdade, porque eu queria ter um hobby. Que agora é o meu novo hobby de arranjo floral. Não, gente. Ela me convidou pra uma aula esse final de semana, eu neguei. Gente, foi incrível. Você ia amar, tá? Eu e a mamãe falou, você ia amar a aula. Não, eu sei. A mamãe falou que eu ia ser a melhor. Que o meu arranjo ia ser o melhor. Com certeza ia ser. Realmente. Ia ser mesmo. Eu acho que… Eu acho que a humildade ficou lá. Não, eu acho que realmente ia ser o melhor arranjo. Eu até fiquei pensando o que eu poderia fazer e tal. E falei mal do arranjo da mamãe, ela ficou muito nervosa, porque ela é leonina, né? Você imagina. Óbvio. Então eu falei, mãe, não achei que seu arranjo ficou bom. E ela, tipo, ficou sim, não sei o quê. A gente deu uma brigada por causa disso, mas eu tava com preguiça. Então, mas eu quis fazer essas festas justamente porque, bom, provavelmente eu fui influenciada por esse negócio. Você foi que eu nem. influenciada. Sabe, porque eu via pessoas fazendo e eu quis fazer mesmo. Você E gosta de função. Eu gosto, eu gosto muito de função. Você é a rainha da função. Gente, me dá uma função. É impressionante. Como que Impressionante. pode? Eu não sei. Não sei o que acontece. Eu não com sei, você. eu sou incansável na função. Eu gosto de função, eu queria ter um hobby e eu queria ver mais as minhas amigas. Porque é uma coisa que eu sinto falta, de juntar pessoas humanas num lugar físico. Não, isso é exceção hoje, gente. É exceção. É. E daí, falando nisso, sabe o que é um símbolo de status hoje? Comida. Olha que tenso, porque até inclusive fui criticada na última festa que eu fiz, que eu usei a cenoura como arranjo. E tá na moda isso. Você usar. Eu tô seguindo vários perfis, né, que eu tô com essa mania de essa obsessão por arranjos florais. Daí só aparece isso no meu feed. E daí eu tô vendo vários arranjos tipo, com repolho, com várias coisas, usando comida. E, querendo ou não, é um flex isso, porque a comida hoje tá cara. Então você usa a comida como arranjo. Eu não pensei nisso, eu nem me toquei. Mas, querendo ou não, depois as pessoas criticaram e eu fui pesquisar melhor, eu entendi que sim. Você entendeu? Então, assim, você usar a cenoura como no arranjo que você não vai comer depois, isso é considerado meio que um símbolo de status hoje em dia. E o que a gente tá percebendo os jovens, sabia que a geração Z tá gastando muito com comida? É um símbolo de status. Por exemplo, tem um mercado em Los Angeles que chama Irwin. Já ouviu falar disso? Não. Tem vários vídeos tipo, tirando sarro, porque é um lugar, sei lá, tem as coisas mais aleatórias, tipo, do orgânico. E umas coisas assim, sei lá. Cebola cortada? Não, isso daí não é nada perto das coisas que tem, Nanda, eu não sei te explicar. Tem uma comida pra cachorro com Wagyu beef. Não tô brincando. Tá. Tá? É umas coisas surreais, assim, e são caríssimas. E, por exemplo, você ir lá e comprar comidas de lá e postar, tipo, é um símbolo um mega de status. status. Tipo, nossa, eu faço minhas compras no Erwin. Entendeu? Mas mais status ainda é você ir lá e não postar nada, né? Daí você chega na casa da pessoa e tem. Entendeu? Mas é que daí as pessoas copiam. Alguém começou indo lá, Não, entendeu? é influência. E daí, por exemplo, o que estão fazendo, que tá bombando? Esse Erwin se junta com celebridades, tipo, fez o drink, não é drink, é o shake da Hailey Bieber, tipo assim, sei lá, banana com manga e leite orgânico. E daí as pessoas vão lá e, tipo, pagam $20, acho que é mais de $20 cada vitamina dessa. Entendeu? Então virou um símbolo de status. Então o símbolo de status também tá tendo muito a ver com comida, você acredita? Nossa, que interessante. Voltamos na época lá de 1500. Quando comer açúcar era status. Agora sei lá, cenouras orgânicas. Cultivadas no sol de uma… Sei lá, de uma fazenda no alto de uma montanha. Não sei, enfim. Enfim, é isso. Nossa, mas achei muito interessante. Eu acho que são esses. Você pensa mais em algum símbolo de status? O que é uma coisa que você ultimamente tá desejando ser ou ter, assim, que você não vê, sabe de onde vem? Às vezes é um novo símbolo de status, tipo… Não, eu acho que esse luxo de ser offline, de conseguir ficar offline… E ao mesmo tempo saber tudo que tá acontecendo é muito legal. Sim. Sabe? Então, assim, você sentir que você não precisa da internet. Sabe? Você não precisa disso, de redes sociais. Você não precisa. Sim. E ao mesmo tempo você estar conectado com o mundo, eu acho que isso é muito bem legal. interessante. Muito legal. Muito legal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos pros quadros, Nana? Vamos. Primeiro o De Repente Geek. Gente, eu vou dar uma dica, que é o seguinte. Que eu acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Porque
com esse negócio de ser cool, ser offline e de não ser mais cronicamente online e tudo mais, uma rede social que tá bombando é o Substack. Então, pra quem não conhece, Substack é tipo uma plataforma de textos, de newsletters. Sempre teve, né? Faz muito tempo que existe o Mas Substack, não bombava. agora tá bombando. Mas não bombava muito. E agora, assim, tá bombando. Eu estou viciada. Eu tô ficando cada vez menos no Instagram e ficando cada vez mais no Substack, que é muito legal. Eu vou baixar. Que é tipo uma coisa da era dos blogs, são textos. Então são coisas mais profundas. Só que assim, é viciante também. Então. Mas é muito, muito legal. Eu assim, tô seguindo várias pessoas, eu posso ter várias dicas. Mas tem um Instagram específico. Peraí que meu marido está me ligando. Um Substack, sei lá, específico que eu adoro, que chama Milk and Cookies. Que fala muito sobre isso, sobre, tipo, ser offline, sobre se ver beleza no cotidiano. E eu até me inscrevi, porque daí tem que pagar. Agora eu tô pagando vários, gente. Olha o vício da pessoa, sabe? Eu tô pagando pra vários. Mas é que eu acho que… O que eu acho que tem a ver com o episódio de hoje? Eu acho que foge dessa coisa do brain rot. Porque o brain rot é você consumir muito conteúdo muito rápido. Aquela coisa, tipo assim, né? Mas aqui são textos, entendeu? Você tem que ler. Esses são textos, você tem que uma ler, leitura. você tem que pensar. Então eu acho que é uma coisa que é mais ligada, sabe? Essa questão de você estar offline, mas ao mesmo tempo online. Sim, né? Então de você ter essa intencionalidade que eu falei. Então assim, quem vai no Substack é intencional. Tipo, você quer ler um texto. Demora ali, você não consegue, sei lá, não quero pensar em nada. Você tem que pensar em alguma coisa pra estar lá, entendeu? Então é muito legal. Eu tô, inclusive, pensando em ter um Substack, mas assim, eu não sei que tempo que eu vou ter. Pelo amor de Deus, não tem esse Substack. Mas eu tô viciada, gente. É muito bom. Vou baixar. Eu vou dar dica de um filme que eu vi foi na praia que eu vi, no começo do ano. Chama Lee, que é da Kate Winslet. Eu amei esse filme. Você assistiu? Então, é um filme sobre uma fotógrafa da Segunda Guerra Mundial. Ela era correspondente da Vogue britânica na Segunda Guerra Mundial. E ela é uma história real, tá? Ela foi uma fotógrafa, ela tirou várias fotos, assim, até uma muito famosa, que ela tava na banheira do Hitler. Ela tirou uma foto lá. E assim, tem várias fotos que foram feitas durante a Segunda Guerra. E ela foi assim, uma mulher muito à frente de seu tempo. Porque na época, as mulheres eram proibidas de ir no campo de batalha. E ela foi, ela enfrentou. E é super interessante, eu não sabia quem ela era. Eu acho que mais pessoas deveriam saber quem ela era. E a Kate Winslet, aliás, ela lutou muito pra fazer esse filme. Porque ela queria que realmente as pessoas conhecessem essa mulher. Que legal. Sabe? Até teve uma época que ela mesma pagou, eu acho, o salário de todo mundo, da equipe. Tipo assim, ela realmente, queria que esse filme saísse. E eu acho ela maravilhosa. Eu amo ela. Acho que ela tá fenomenal. E o filme é super interessante. Eu achei muito legal. Você vai amar. Que legal. Muito Onde legal. que dá pra gente assistir, você sabe? Então, eu assisti… Eu não lembro, mas acho que agora deve estar disponível. Nos streamings ou… Chat GPT, sabe, pra gente. pagar… pergunta pro chat, gente. Mas em algum lugar tá. Bom, e agora vamos pro De Repente Fofoqueira. E tem tretas. É o que a gente mais ama. Tretas. Primeiro eu vou começar falando da treta do Travis Kelce e do Ryan Reynolds. Sim. Tá? O que aconteceu? Pessoas do Reddit identificaram que o Travis parou de seguir o Ryan Reynolds, que é o marido da Blake Lively, né? Que tá envolvida aí várias polêmicas. Numa ação judicial, né? Que se vocês estão online nos últimos 3 meses, vocês com certeza sabem do que se trata. A gente até fez um episódio inteiro sobre isso, se eu não me engano. Mas enfim, ele parou de seguir o Ryan. Então assim, o que foi a polêmica? Porque o que aconteceu? A Blake… Dizem as más línguas que a Taylor e a Blake eram super amigas. Super amigas. Inclusive, a Taylor é madrinha dos filhos da Blake, gente, enfim. Posso falar? Eu achei over isso. Achei muito over. Tipo, de um filho, beleza. Eu nunca vi um negócio de madrinha de 3 filhos. Gente, eu não imaginava que ela era madrinha de todos. E assim, a Blake tem irmãos. Por que ela não falou pro irmão ser, entendeu? Eu achei estranho isso. Muito estranho. Sabe? Tipo, eu quero que seja Taylor Swift. Muito fácil, né? Você pedir pra Taylor ser a madrinha dos seus filhos. Tipo, quem não quer essa madrinha? Mas enfim. E elas eram super amigas. Só que o que aconteceu? Quando o Justin Baldoni divulgou aquelas mensagens que a Blake mandou pra ele…
A Blake mencionou a Taylor em umas mensagens e a Taylor não gostou nada. Ela não gostou de estar envolvida nessa história, porque pra ela não tem nada a ver com isso. E Tipo, ela realmente tentou não tem. usar o nome da Taylor pra dar uma carteirada no Justin. No Justin, porque ele falou assim, só vou, tipo, tentar, assim, brevemente resumir. O Justin falou que teve uma reunião na casa da Blake, que a Blake foi discutir com ele as mudanças que ela fez no roteiro de uma determinada cena. E a Taylor simplesmente apareceu no final dessa reunião. Oi, Justin. E a Blake chamou. E daí o que fontes próximas da Taylor falaram que a Taylor foi chamada ali, mas ela não tinha ideia que estava acontecendo essa reunião. Ela falou, tipo, oi, Justin, A ela não sabia. Blake mandou uma mensagem ali, Tay, aparece aqui em casa, tipo, tamo aqui e tal. Não falou nada de que o Justin tava lá. A Taylor apareceu, que ela falou, nossa, beleza, tô aqui em Nova York, vou dar um oi pra minha amiga. Só que o que ela entendeu ali depois? Putz, eu fui chamada pra dar uma carteirada no Justin. Tipo, olha, eu sou poderosa. Tipo assim, olha Taylor só tá quem aqui. que tá vindo na minha casa, entendeu? Aprova aí essas alterações que eu fiz, sabe? E daí, teve outra coisa também, que a Blake chamou ela de meu dragão. Que ela era a Calice e a Taylor era gente, um dragão ai, dela. desculpa, não dá pra E a Taylor não nessa. gostou nada. Ela falou, gente, isso não é uma coisa legal, né? De, assim, como você vai chamar sua amiga de seu dragão? Eu não quero seu dragão de ninguém. Tipo, Não. se toca aí, entendeu? Então, assim, falaram que a amizade estava ali meio estremecida por conta disso. Mas que as duas, embora tudo isso, tinham feito as pazes. Só que daí o Travis foi lá e parou de seguir o Ryan. E o Travis é um termômetro da Taylor, né? Porque a Taylor não segue ninguém no Instagram. Espertinha ela. Ela é super privada. Então, assim, o que Ela eu é quiet acho, Mariana, ela é quiet luxury. O que eu, Mariana, acho que aconteceu? Eu acho que a própria equipe ali da Blake vazou essa história, que elas fizeram as pazes. Eu acho que pode até ser que elas tenham conversado. Mas eu acho que a Taylor tá numa vibe, tipo assim, Blake, é o seguinte, eu não quero. Eu tô, tipo assim, eu tô tendo um momento aqui de férias, Sim, sabe? Eu não tô afim, eu não quero me me envolver em polêmica nenhuma. Eu não preciso disso. Me deixa em paz. Mas beleza, tá tudo certo. Eu não quero brigar, mas a gente conversa. Sim. Tipo assim, eu acho que foi essa conversa. Não que elas fizeram as pazes e estavam melhores amigas de novo, entendeu? Mas aí eu acho que a Blake vazou essa história, porque pra ela, né, é um PR bom ali. Sim. É bom pra imagem dela, ela ser amiga da Taylor. Aliás, ela tá fazendo de tudo pra imagem dela melhorar. Não tá indo muito bem, mas enfim. Tá com um novo filme aí. Então, assim… e daí, o Travis foi lá e parou de seguir. Tipo assim, ó, na verdade, não tá assim, não, tá? Não tá tão bom Não tá assim o tão bom negócio. assim, entendeu? E eu tô achando que esse povo aí é meio, sabe… Tá usando aí minha namorada como, tipo assim, por interesse mesmo. Então, assim… Mas ele parou de seguir a Blake também ou não? Ele não seguia, eu acho, a Blake. Eu acho que ele já não seguia a Blake, entendeu? Sim. O problema foi o Ryan. Babado? Babado E agora forte. temos mais babados que eu tô muito envolvida nessa história, que é da também. família Beckham. Porque, gente, eu era a Posh Spice quando eu era pequena. Eu era baby. Entendeu? Eu era Posh Spice. Então, assim, eu gosto muito da Victoria Beckham. Não tenho o que falar. Eu gosto dela mesmo. Tipo assim, eu simpatizo com ela. Eu também. Super. E daí, bom, eles têm 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Que é a mais nova, né? A Harper. A Harper. E bom, esse filho… E eles são… Antes, eles pareciam uma família super unida. Tipo, todo mundo sempre juntos, blá, blá, blá. De repente, o mais velho, que é o Brooklyn, casou com uma menina que eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. E uma beleza natural, tipo, sem preenchimento. Porque ela sempre foi assim. Gente, sabe quando que eu vi essa mulher? Ela nem pensava em namorar o Brooklyn. Sabe seriado que é daquele Bates Motel? Sei. Ela era. Ah. E quando ela apareceu, ela, tipo, sei lá, ela devia ter uns 15 anos, tá? Ela apareceu naquele Bates Motel, eu falei, meu Deus, que menina maravilhosa. Daí eu fui pesquisar sobre a vida dela. E daí eu descobri que ela tinha um pai… Trilhardário. Trilhardário, não é assim que ele é rico. Tipo, Beckham não é nada perto desse pai dela. Ela é, tipo, trilhardária. Ela é muito, muito rica. E o pai é, tipo, bem mais velho. Tipo, família rica mesmo, old money ela tem. Tipo, eles são muito, muito ricos. Então eu falei, gente, tipo, uma Nepo Baby total. E daí ela casou com outro Nepo Baby. O Brooklyn. O Brooklyn. E desde o começo… Daí, no casamento, ela não estava usando
Victoria Beckham. Mas assim, eu acho que até aí tudo bem. Ela não é obrigada a usar a marca da sogra. Gente, é o nada sonho, a ver. tipo assim, casamento é o sonho da Nada pessoa. a ver. E Eu acho que ela usou Valentino. Tá, e beleza. E Victoria Beckham nem é uma marca, tipo, de noiva. Se a mãe, tipo, ó, fosse, sei lá, a marca que você casou com. Vera Wang. Vera Wang. Que é conhecida por vestido de noiva. Daí você não usa, meio chato. Agora a Victoria Beckham, não. Não, nada a ver. Não, mas assim, desde o casamento já tinham rumores de treta. Que parece que a Victoria ficou assim, nervosa. Porque o casamento foi em Miami, na casa da família dela. A família dela que pegou, assim, e organizou tudo. E a Victoria ficou por fora e ela ficou meio chateada. Gente, posso falar? Agora que a gente tem filho menino, eu fico com um pouco de dó. Eu fiquei com dó dela. Sabe? Juro, eu fiquei. Ai, não custa nada, sabe? Você envolver a sogra um pouco. Coitada, tipo assim, que amiga. dó. Que dó. Coitada da Vicky. Coitada da vida, pode, gente. Tá, enfim. Então, assim, sempre rolou rumores de treta. Só que daí, depois do casamento, o que aconteceu? As duas, começaram a posar em fotos juntas. Tipo assim… Sabe, Elas tá tudo tavam certo, tentando. tamo na paz. Daí faz um tempo que o Brooklyn simplesmente não aparece nenhuma foto da família. Tipo assim, então todos os filhos. Então teve filho da Victoria no Fashion Week. Ele não estava, nem a mulher. E eles moram nos Estados Unidos. E eles moram nos Estados Unidos. E daí teve, a última polêmica foi que o David Beckham fez 50 anos e fez, tipo, a maior festa em Londres. festas. E várias festas. Teve uma na França, uma em Londres, enfim, foi Tom Cruise, foi… Assim, várias celebridades. E cadê o Brooklyn? E a mulher não estavam. Inclusive, tem uma foto da família sem eles. Sim. Então, o que tá acontecendo? Daí, ficamos sabendo que o Brooklyn está numa treta muito feia com o irmão mais novo, o Romeo. Que tá namorando Uma suposta ex do Brooklyn. do Brooklyn. Daí diz que eles não querem estar junto. Tipo assim, que era pros pais não deixarem essa nova namorada participar das festas. Que eles só iriam se essa nova namorada não fosse. Mas, tipo, os pais estão numa saia justa, gente. Como que eles vão proibir? O filho tá namorando uma menina que eles não gostam. Daí, como que eles vão proibir? Tipo assim, não aparece com essa menina, entendeu? Vocês dois adultos que se virem. É. E daí essa menina, a gente pesquisou. Ela é uma DJ, né? O Romeo tem 20 anos e a menina tem 30. É isso? Não, ela não tem 30, não. Ah, então acho que é do meio. Não, ela não tem 30, não. Mas eu acho que esse Romeo tem 20 anos de idade. ele é não bem tem? novinho, eu acho que ele é o mais novo. É. Aham. Tá, esse Romeo tem 20 anos de idade e, segundo fontes, a menina já namorou. Não é que foi um mega namorado, teve um caso com o Brooklyn mais velho na adolescência. Depois ela até namorou o filho da Madonna com o Guy Ritchie. Rocco. Uhum. É. E agora ela tá com esse mais novo. E daí, diz que a culpa é da Nicola. Então, daí Qual o que que é essa estão história, falando? Que gente? a Nicola que inventou essa história, que eeles namoraram, porque na verdade eles não namoraram. Na verdade, Eu eles acho que só eles eram não- da mesma turma. Eu acho que eles devem ter, tipo, ficado. Tá, eles ficaram, certeza. Eles ficaram, entendeu? Eles eram da mesma turma e a Nicola sempre quis separar o Brooklyn da família dele, que ela fala que a família dele é tóxica. Será? Então, assim, a gente não sabe o que é verdade. Mas, assim, se for mesmo por causa dessa menina, honestamente, eles estão casados. Gente, cresçam. Entendeu? Você tá tão incomodado assim, quem deveria estar incomodado é o irmão que tá com a ex do irmão mais velho, entendeu? Se ele não tá incomodado, pronto, você não precisa ser amiga dela, você não precisa nem conversar com ela. Mas, gente, vai no aniversário do seu pai, sabe? É. Tipo, vai no aniversário, vai na fishing trip. Tá, Daí eles fizeram- daí teve uma viagem de pesca que o David fez com os filhos e o Brooklyn não foi. O Brooklyn não foi nessa viagem de pesca. Ai, gente, sabe? Que custa? Então, daí tá isso, daí tá essa treta, daí falam, né, daí falaram que a Nicola e o Brooklyn estavam em Londres e quiseram sair com o David. Em privado, tipo, vamos sair pra jantar nós 4. É, só que daí o David também não quis, falou, não, vocês têm que ir na festa. Tipo, se vocês querem comemorar meu aniversário, então venham na minha festa, Ou na certo? fishing trip e tudo mais. Não, a fishing trip já tinha acontecido. Gente, me doeu o coração, juro, por esses pais, sabe? Ai, tomara que eles se resolvam, gente, né? É, gente, é muito complicado essas histórias de família, mas assim, eu não sei, eu acho que eles, assim… Ao que me parece, o David Beckham e a Victoria, eles são muito família. Eles sempre fazem tudo com os filhos, com a família junta, né? Eu acho Eles que devem estar sofrendo bastante. Parece que a Vicky não tá conseguindo dormir. Ai, gente.
Não, e eu acho que assim, o que acontece, né? Como ela é de uma família muito poderosa também, ela, querendo ou não, ela tem um controle ali da situação também Sim. em relação ao Brooklyn, né? A Nicola. Então eu acho que é uma briga de gigantes ali, entendeu? Sim, porque o nome Beckham também não é pra, né? Então eu acho que é uma briga de gigantes. E talvez esse Nepo Baby Brooklyn não tá com muita personalidade, é o que me parece, esse Nepo Baby entendeu? Brooklyn não tá legal, né? Né, eu Ele tem acho- que se impor mais, gente. Porque assim, se for ela que não quer, mas ele que tá aceitando, entendeu? Sim, exato. Tipo assim, acho que o tonto aí é o Brooklyn, gente. eu tô Grow Brooklyn, up, óbvio. Brooklyn. Ai, meu Deus, bode. Mas que essa menina é muito bonita. Muito gente bonita, do meu céu. Deus do ela, céu. Ela parou de fazer filme, acho que ela não é muito boa atriz. Acho que ela não é muito boa atriz, acho que não é o forte dela. E assim, eu acho que ela é maravilhosa. Diz que eles não foram no Met Gala. Bom, eles não foram no Met Gala porque parece que eles iam no aniversário do David, do Beckham. Só que eles não foram. Tá. Entendeu? E é isso. Bom, gente, de que lado vocês estão dessa treta? Eu tô do lado dos pais. Eu também. Porque Eu tô do lado dos pais, gente. E olha, quem não tem filho homem, gente, vocês têm que se colocar no lugar da sogra. Sabe? É chato. Imagina se você só tem filho homem, daí você não pode nem participar do casamento, nem dar uma. É muito chato. Sabe? Deixa participar um pouquinho, é muito gente. chato É muito isso, chato deixa. isso, sabe? Sabe? Você não precisa, beleza, não quer que escolha, sei lá. O vestido de casamento. Sabe? óbvio. Escolhe a flor, escolhe a cor de alguma coisa. Ela já vai ficar feliz. Sua sogra já vai ficar feliz, tá? É Só verdade. com isso. É verdade. Tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.